com aquilo que ele chama de inconsciente espiritual, não é? Inconsciente espiritual. E como é que ele entende o inconsciente espiritual, como que ele justificou, esse como ele justificou, como isso aí foi parte desse meu trabalho que eu fiz lá no pós-doutorado. Eles me cobraram muito, os meninos lá da universidade, o professor, que a gente pudesse mostrar de que maneira, assim, ele desenvolve essa hipótese, que provas se pode apresentar em relação a eles. Então, alguma coisa a gente vai começar a apresentar hoje, mas outras ficarão para os próximos encontros, né? Sobretudo, por exemplo, a discussão dele sobre os sonhos será abordado mais à frente. Hoje nós vamos dar uma ênfase um pouco maior na questão da sua compreensão antropológica e depois na discussão e no diálogo que ele vai construir com um filósofo chamado Martin Buber, que vamos dizer assim, a referência dele para o diálogo com a escola existencial, né? Então, isso, é aquilo que nós vamos trabalhar em especial. Portanto, é um tema muito interessante, são questões de muita importância, vamos dizer assim, na compreensão da obra do Frank, nós estamos entrando num núcleo bastante interessante, e acho que realmente é um grande desafio a gente entender isso, e vocês ficam à vontade para a gente poder ir conversando e tentando trabalhar todos esses elementos, não é? E eu quero começar essa compreensão, essa nossa discussão hoje, em torno dessa questão, o que é o espírito, não é? O que é o espírito? Quando a gente faz uma pergunta dessa, é preciso que a gente entenda que nós estamos remontando ao universo da fenomenologia existencial, e, sobretudo, ao universo acadêmico que Frank frequentava na Alemanha, naquele império alemão ali, Áustria-Hungria e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o grande nome da universidade nesse momento, aliás, ele não esconde isso, ele escreve nos livros dele, são Max Scheler, com quem ele tem uma aproximação maior, e Nikolai Hartmann, que também é um autor importante para ele. Os dois vão descrever, usando a fenomenologia, vão descrever o homem e vão encontrar o homem, vamos dizer assim, em estratos superpostos. Vão descrever o homem como sendo de natureza material, como sendo de natureza vital, depois de natureza psicológica e, finalmente, o espírito. O espírito é aquilo que a gente poderia chamar o pensamento lógico, é o pensamento e onde a razão, vamos dizer assim, está depositada. Então, para esses filósofos da escola da fenomenologia existencial, nós temos o homem descrito dessa forma. Então, o espírito é esse, vamos dizer assim, esse extrato onde se manifesta a razão, com os seus valores, com o pensamento lógico, com as grandes construções da humanidade, né? Os valores, enfim, isso tudo estaria no espaço do espírito. Qual é a novidade, vamos dizer assim, que a gente vai encontrar em Frank, e o que vai aparecer de mais significativo para a gente nesse processo? O que ele vai notar de mais interessante para a gente, ele vai dizer o seguinte: olha, Freud fez uma enorme descoberta. Freud descobriu que nós somos, né, uma criatura com um corpo material, que tem vida, portanto, ele vai acompanhando aí a ontologia da fenomenologia, né, não tem coisa, e o Freud descobre que a consciência humana está partida, essa consciência psicológica, ela está partida, ela está cindida, e tem uma parte que é inconsciente, ela tem uma parte consciente e tem uma parte inconsciente. E o Freud explica, então, como é que se forma essa parte inconsciente, né? Essa parte inconsciente se dá
ordinariamente pela repressão dos desejos e dos instintos, etc., né? Então, ele vai explicar como é que isso se dá, essa repressão, porque essa repressão é necessária, uma vez que os nossos instintos, entre aspas, animalescos, eles poderiam nos criar uma série de problemas na nossa própria estrutura egóica, quer dizer, o nosso eu ficaria muito atrapalhado se a gente, por exemplo, de repente, começasse a pensar que nós desejamos matar alguém que a gente ama, que a gente deseja coisas assim desse tipo bastante, que a gente deseja o mal para determinada pessoa, que no fundo a gente gosta também. Então, são, eu diria, muitos desejos completamente desconexos. Então, aquilo que não encontra espaço na minha organização consciente vai ficando aos poucos sendo reprimida nesse grande espaço que o Freud chama de inconsciente. E o Frank vai, vamos dizer assim, trabalhar essa ideia, vai concordar com o Freud. Vejam que o Frank ele é um psicanalista. Nós já comentamos no nosso primeiro encontro que ele, adolescente, já correspondia com o Freud, não é? E o Freud tinha, naturalmente, muito interesse, parece que ele era um menino muito inteligente, e, naturalmente, também integrado ali, pertencente à comunidade judaica. Então, o Freud começou a conversar, a mandar carta, responder às cartas do jovem Frank, né? De maneira que ele, mais tarde, quando encontra o Freud na universidade, vai se apresentar como aquele que tinha coisa, o Freud dizia, você é o jovem da rua tal, número tal, não sei o quê, quer dizer, o Freud se lembrava perfeitamente todos os diálogos com ele, né? E ele vai começar a estudar e vai fazer medicina justamente impulsionado por essa compreensão do Freud e por essa visão psicanalítica do homem que ele aprofunda e começa a estudar. Mas enquanto está estudando na faculdade de medicina, ele encontra-se e tem a oportunidade de começar a conviver com um outro professor, não é? Com um outro médico, Alfred Adler, que também é um autor muito conhecido, e ele vai percebendo que o Adler era alguém muito mais sensível às questões de natureza social, vamos dizer assim, a certos impulsos humanos para, vamos dizer assim, a afirmação social, que o Frank começa a achar que são de fato mais significativos. Não é que ele não dá razão ao Freud, mas que ele começa a achar que são muito mais significativos na hora de funcionar como uma motivação humana, não é? Então, o Frank vai aos poucos afastando-se da compreensão do Freud e começa a trabalhar com as categorias da psicologia individual do Adler. E vocês sabem que o Freud era um homem genial, mas que tinha uma dificuldade bastante grande, quer dizer, as pessoas que de alguma forma discordavam dele, ele se afastava, né? Então, de repente, o Frank viu-se afastado desse círculo mais próximo do Freud, embora ele não tivesse nem tivesse procurado nada disso, mas ele viu-se afastado dali na medida em que ele vai se aproximando do pensamento de Adler. Entendem? Mas aos poucos ele compreende que esse elemento que está sendo posto por Adler não é ainda uma forma boa de poder trabalhar essas questões. Ele vai entender que ele vai ter algumas dificuldades de entender as coisas dessa forma. Ou seja, Adler também passa a não mais corresponder ao seu interesse fundamental na descrição do ser humano. Né? Ou seja, ele vai começar a perceber que há elementos, por exemplo, e os psiquiatras naquele momento estavam muito atentos ao que faziam os filósofos, sobretudo os filósofos da escola existencial, né? E eu digo isso porque, por exemplo, o grande
o grande professor de medicina e de psiquiatria na Alemanha naquele momento é Karl Jaspers. E Karl Jaspers abandona praticamente o trabalho como médico psiquiatra e começa a se dedicar ao estudo da filosofia, que ele começa a sentir falta de dialogar com esses, sobretudo com esses grandes filósofos, e eu destaco Heidegger, que começa a emergir no cenário acadêmico como um grande nome com quem todo mundo queria dialogar, não é? Então, Heidegger está ali presente nesse universo acadêmico como um grande destaque. Ele chama a atenção, por exemplo, de grandes nomes, como Medard de Boss, Binswanger, que são os grandes psiquiatras do momento, que começam a dialogar com Heidegger, não é? Então, nós vamos ver esse trabalho do Frank, vamos dizer assim, de olhar para todo esse movimento que está acontecendo aí, né? E o Jaspers, naturalmente, nesse processo, vai se destacar também aos poucos como um grande filósofo, um grande pensador, que tem uma compreensão de homem e que começa a ajudar esse desenvolvimento. Ficou isso claro até aqui? Está tranquilo de entender até aqui? Então, diante desse espaço, quer dizer, quando o Frank vai começar a pensar o homem e começa a ver a descrição da análise existencial, aquilo que os filósofos estão dizendo sobre a existência, sobre a vida, né, sobre a própria liberdade, sobre como é que se age, ele começa a observar, por exemplo, que autores como Russell, quando falam da consciência intencional, dizem, mas há um espaço anterior à intencionalidade da consciência, que o Russell, por não conseguir categorizar e explicar bem, vai chamar de pré-intencional. Uma consciência pré-intencional. O que seria uma consciência pré-intencional? Difícil de explicar dentro do pensamento russeliano, que para ele o pensamento já é sempre o pensamento de algo. Quando você pensa algo, você pensa alguma coisa, não é? Então, quando a gente está trabalhando dessa forma, nós vamos admitir a possibilidade de, antes de propriamente começar a, a pensar de forma objetiva, quando eu penso um objeto, esse objeto está representado na minha consciência, eu tenho um elemento anterior que me, vamos dizer assim, direciona para esses objetos, né? E mais interessante ainda do que isso aparece nessa forma para por exemplo, para esse pensador, né, para esse filósofo, para o Edmundo Husserl, autores como Ortega y Gasset começam a chamar atenção para o fato de que o homem, é, na sua excelência pessoal, quer dizer, como ele é um indivíduo singularíssimo, um indivíduo único, um sujeito que é diferente dos demais, como indivíduo singularíssimo, ele tem, vamos dizer assim, um compromisso de explicitar, de viver essa sua singularidade, essa sua unicidade, isso que ele é, né? E vai chamar essa singularidade pessoal, que os filósofos estão agora trabalhando naquele conceito de subjetividade cartesiana, eles vão começar a trabalhar esse conceito, né, de uma maneira muito interessante, porque o Ortega vai dizer que que o homem autêntico é aquele que consegue ser fiel a si mesmo. Ora, e aí ele cria uma enorme complicação. Por quê? Porque ser fiel a si mesmo significa ser fiel a algo de mim. E veja, ser fiel a algo de mim que está no meu núcleo mais íntimo. Então, o que o Ortega está dizendo? Né? E traduzindo essa ideia de pré-intencionalidade dos fenomenólogos e tudo mais. Quando eu me direciono para mim, eu tenho um núcleo muito íntimo de mim que é capaz, vamos dizer assim, de onde eu tenho que tirar aqueles elementos de singularidade pessoal com os quais eu vou viver. Então, eu consigo uma vida autêntica se eu me situo no mundo, vai dizer o Ortega, não é? Sendo obediente a essa minha vocação íntima para ser eu mesmo.
Não é? Então, é uma vocação íntima para ser eu mesmo. E essa vocação íntima para ser eu mesmo, ela, vamos dizer assim, é um elemento que o Ortega, naturalmente, vai ter muita dificuldade de explicar. Ele não vai detalhar muito, mas ele vai dizer que você não tem uma vida autêntica se você não constrói essa vida pessoal de forma singular, e nisso consiste a excelência pessoal e a excelência moral. Né? O Ortega vai nos dizer essas coisas. E que o homem comum não tem costume de fazer isso, não consegue fazer isso, porque nós vivemos normalmente desconectados desse núcleo mais íntimo de nós. E isso se tornou especialmente grave, diria Ortega, numa sociedade chamada sociedade de massas, onde as pessoas estão, na verdade, preocupadas umas com as outras e muito menos consigo mesmas. Né? Não estão preocupadas consigo. Quando eu estou chamando atenção para tudo isso, para que eu estou chamando atenção para tudo isso? Porque eu estou preparando vocês para um aspecto que seria complicado de entender fora de todo esse contexto. Né? Significa que no núcleo mais íntimo de nós, diria o Ortega, há algo em mim que me direciona para fazer certas coisas que me tornam mais eu e que, se eu não fizer, eu não vivo a minha missão, eu não vivo a minha vocação, e quando eu não vivo a minha vocação, eu não consigo sentir que a minha vida vale a pena. Então, uma vida que vale a pena é uma vida que está direcionada e dirigida por esse núcleo íntimo, não é? Então, vamos dizer assim, estar direcionado por esse núcleo íntimo é uma coisa extremamente interessante. Bem, deixando agora o Ortega de lado e indo ao Frank, que é o que nos interessa, quando o Frank entra nessa discussão toda, ele vai dizer assim, pois muito bem, então, para explicar isso e dar uma compreensão psicológica a essa discussão, nós temos que admitir que há um inconsciente, não apenas na chamada consciência psicológica, onde o Freud já havia identificado, mas há um inconsciente também na dimensão espiritual. Entende? Então, vamos dizer assim: se o homem é um conjunto de dimensões, né? Ele é corpo material, que tem vida, tem uma consciência psicológica e tem espírito. Então, se nós temos que a consciência psicológica tem uma dimensão inconsciente, e dessa consciência psicológica emerge uma dimensão superior que a gente chama de espírito, ou certas funções da consciência são de natureza espiritual, então, nesse espaço e nessa dimensão espiritual, há também algo que é inconsciente. Entenderam? Há também algo que é inconsciente. Portanto, aquele núcleo íntimo que o Ortega está falando, a pré-intencionalidade que o Russell está tentando dizer, esse ser fiel a si mesmo, significa, na prática, que eu tenho no meu núcleo espiritual algo que me direciona em direção a alguma coisa. Mas não sei se isso ficou claro, se essas coisas estão bem definidas para vocês. Estão claras? Ficou claro até aí? Manifestem-se aí. Tá tranquilo isso? Professor, me parece assim que ele está querendo dizer que, como diz Ortega, assim, né, que nós temos uma vocação íntima, que é peculiaríssima, né, que é de cada um, mas não é obrigatória, né, porque a gente pode fugir dela e viver uma vida inautêntica. Muita gente não tem noção desse núcleo íntimo. Aí me parece que o Frank está dizendo que essa falta de noção desse núcleo íntimo é a parte inconsciente espiritual, é isso mesmo? A falta de compreensão desse núcleo íntimo significa, Mauro, que nós temos, na verdade, não é exatamente isso. Significa que esse núcleo íntimo, ele é algo que tem, vamos dizer assim, que está posicionado no espírito e que é inconsciente. Então, em outras palavras, significa o seguinte: o núcleo íntimo,
para o Ortega, é algo que eu preciso desenvolver atento a mim mesmo. Né? E o Frank vai dizer algo parecido, vai dizer assim, eu preciso descobrir aquilo que dá o sentido à minha vida. Se eu não estiver atento a esse elemento interno, eu não consigo descobrir o sentido da minha vida. E a clínica dele tem uma parte, veja, ele é um psicanalista e, portanto, ele vai trabalhar os mesmos elementos que ele treina da psicanálise. Mas chega a um ponto em que ele diz: esses elementos aqui, a clínica psicanalítica não alcança. Então, eu tenho que tratar esses elementos de uma outra maneira, que é o eixo da análise existencial. Quer dizer, a forma como eu acesso esse núcleo íntimo do Ortega, que agora se chama um inconsciente espiritual, não é? Que para que eu possa ter não apenas uma vida autêntica, mas uma vida saudável, uma vida psicologicamente saudável, eu preciso descobrir qual é o sentido da minha vida para que aquilo que eu faço tenha valor para mim, que senão aquilo não terá valor para mim. E aí a minha vida não será, vamos dizer assim, algo reconhecida como tendo significado e importância. Veja, quando eu não dou importância e significado à minha vida, significa que a minha vida não tem valor. Quando eu não enxergo um sentido da minha vida, significa que eu estou a meio passo de abrir mão dela, de perdê-la, ou não faz, pelo menos, nenhuma diferença para mim viver ou não viver. Porque eu nem sei para que eu vivo. Aliás, essa é uma das grandes questões do Frank. Ele vai dizer: olha, a humanidade alcançou um estágio do seu desenvolvimento em que, é claro que a gente pode dizer que tem aí resíduos que não tem esse tipo de coisa, mas nós podemos dizer que a grande maioria da humanidade, né, alcançou algo que há 100, 200 anos atrás era muito difícil, ou seja, as pessoas não têm mais preocupação efetiva com o que vão comer no jantar, ou o que vai comer no café da manhã. Essas coisas estão razoavelmente resolvidas. Então, vamos dizer assim, nós não temos uma privação severa de alimento, nós não temos privações muito severas. Pelo menos as mínimas condições para viver, mesmo que sem luxo, todo mundo está alcançando, está conseguindo alcançar. Então, o homem não tem mais que lutar pela vida no sentido de realmente cuidar de sair para caçar, porque senão ele não come de tarde. Entende? Quer dizer, nós não estamos mais nesse nível. Então, se nós não precisamos mais fazer isso, entretanto, as pessoas não sabem, já que têm a vida agora segurada, elas não precisam mais se preocupar com isso, mas elas não sabem para que viver. Por que viver? Para que viver e por que viver? Esse para que viver e por que viver é que está lá no inconsciente espiritual. Entenderam? É isso que está lá. E isso é que na clínica do Frank, ele vai tentar ajudar a pessoa a descobrir. Ou seja, ele vai encontrar meios operativos, e depois a gente vai mostrar como é que se faz isso, né? Para ajudar a pessoa a construir aquilo que o Ortega vai chamar de essa fidelidade íntima, o cumprimento dessa missão existencial que o Ortega trata como um filósofo, quer dizer, ele não está preocupado com essas questões. Mas que o Frank vai dizer assim: as pessoas estão chegando no meu consultório e dizendo assim, eu não sei o que fazer da minha vida. Tudo parece bem, mas eu não sei o que fazer da minha vida. Entende? E aí elas ao não saber o que fazer da própria vida, elas naturalmente começavam a construir um novo tipo de adoecimento não trabalhado ainda, vamos dizer assim, pelos médicos, de modo geral, não trabalhado por essas categorias, nem pelos psicoterapeutas, e muito menos pelos psicanalistas em geral, que são as referências maiores que ele tem.
Então, ele sentiu necessidade de desenvolver uma técnica que pudesse complementar as observações do Freud, mas que pudesse enfrentar esse tipo de vazio existencial que ele encontra na sociedade e que ele vai chamar de neurose noogênica, cujas manifestações são justamente, né, a drogadicção, a violência e a depressão. Então, a depressão, de modo geral, não sendo uma depressão somatogênica, quer dizer, com uma origem somática, porque há casos de doenças físicas que promovem depressão, mas elas não sendo uma depressão somática, elas têm origem justamente nessa ausência de consciência dos valores que a pessoa tem e do reconhecimento da própria vida como sendo algo valioso. E que ele precisaria ajudar as pessoas a trabalhar esses elementos para que a gente pudesse descobrir qual é a minha missão e qual é a minha vocação para viver. Esse é um trabalho, vamos dizer assim, bastante interessante, que é o que vai caracterizar a análise existencial, né? É para esse tipo de dificuldade. É claro que isso não significa que os outros transtornos psicológicos deixaram de existir, não é que vai deixar de existir o transtorno histérico, o toque, né? Aquilo que o Freud vai chamar das outras neuroses, os transtornos, ou mesmo a esquizofrenia, o transtorno esquizofrênico, né? O transtorno bipolar. Não é que não vai existirem essas coisas, as doenças psiquiátricas continuavam aí, mas nós tínhamos um novo quadro de doença ou de transtorno mental que ele vai chamar de neurose noogênica, que se manifestava no aumento extraordinário da depressão, nas tentativas de suicídio, na drogadicção e na violência. Então ele vai dizer, olha, essas coisas estão se alastrando na sociedade e que nós vemos até hoje, né? Aliás, com muito mais intensidade, porque quando nós olhamos a sociedade contemporânea, ela está irracional, violenta, não é? Agressiva, as pessoas estão, de modo geral, assim, excepcionalmente agressivas, violentas, não é? Muitas com movimentos depressivos muito intensos, né, a ponto da Organização Mundial da Saúde dizer que a depressão é a grande doença do século XXI. Então, isso foi diagnosticado, e o Frank vai observar, e ele vai mostrar... Oi. Maurício, dá licença, oi. Desculpe. É porque a Rosângela Rossi falou que não, ela está falando aqui comigo, não recebeu pelo e-mail o convite da aula. Você poderia enviar para ela? Mas nós mandamos para o e-mail dela. Ela está falando aqui para mim que não. Ela não está com. Se você puder enviar, por favor. Bom, eu não mandei para o telefone dela, eu mandei para o e-mail dela. Pois é, ela está falando que não conseguiu, não sei por quê. Só para te falar isso, desculpe. Tá, vamos ver se eu consigo fazer essas coisas agora no meio do negócio. Deixa eu ver se o Sérgio me ajuda aqui. Será que a gente consegue? Posso voltar lá no começo e fazer esse convite outra vez, Sérgio? Eu tenho que sair da sessão e aí... Não, faz assim, eu vou mandar no WhatsApp do senhor aí o link da aula de hoje e eu mando para ela. Isso, mais fácil. A gente vai pelo WhatsApp, então. Então tá, porque senão eu tenho que sair daqui. Vou mandar já. Tá, porque ela estava me perguntando, por isso. Sim, mas é porque ela, da outra vez, ela pediu para mandar para o telefone dela e eu falei, não, eu vou mandar para o seu e-mail, você pode usar no telefone, mas... Deixa eu... Tá bom. Só um minutinho, já tá indo. Eu estou explicando aqui que eu mandei para o e-mail dela. Isso, mandei para o senhor, o senhor pode mandar esse link para ela que ela vai conseguir. Tá certo. Recebi aqui, vou mandar para ela.
Bom, foi lá. Vamos ver se ela consegue com isso entrar. Obrigado, viu, Ana? Falou. Eu que peço desculpa, porque ela estava me Não, falando, né? Conversando comigo, perguntando, por isso que eu te interrompi, desculpa. não, mas muito obrigado. A gente já encaminhamos dessa forma, resolvemos aí. Acredito que vamos resolver aí o problema dessa maneira. Bem, então a gente vai retomando aquilo que a gente está comentando, não é? E eu procurei mostrar a vocês, quer dizer, o que que é esse inconsciente espiritual, como é que o Frank chega até ele, e naturalmente, vamos dizer assim, as provas que ele apresenta, algumas provas, porque depois nós vamos entrar nos sonhos mais para frente, mas num primeiro momento ele vai dizer, ele vai apresentar as provas clínicas, quer dizer, o fato de que a grande queixa do consultório que ele estava frequentando no final do século passado era uma queixa das pessoas de não encontrarem valor nem sentido na própria vida, não é? Elas não construíam valor nem sentido na própria vida, e com essas manifestações aí de depressão, de agressão, etc. Agora a Rosângela está entrando aqui. Então, nós estamos vendo com que o que ele está comentando, e ele vai justamente por isso dizer que ele, como Freud e Adler, ele é também um psicanalista de Viena, e por isso a sua teoria ficou conhecida como a terceira escola de Viena, não porque historicamente ela seja, a gente possa dizer que ela é menos importante do que as outras, etc., nem é isso, mas é porque ele diz, nós três viemos de Viena, mas nós três viemos de uma Viena diferente. A Viena do Freud é uma, a Viena do Adler é outra, e a minha é uma terceira. Ou seja, os meus pacientes, eu não encontro neles aquilo que o Freud viu, nem aquilo que o Adler viu. Entende? Então, essas as coisas. Ele não nega aquilo que está lá, mas ele diz aquele instrumental não é suficiente para aquilo que a gente pretende mostrar hoje. E agora eu vou, vamos dizer assim, um pouco mais para a parte final do que eu quero para a minha aula, hoje, mostrar para vocês como é que me parece o Frank desenvolve agora do ponto de vista dessa concepção antropológica e dessa concepção psicoterapêutica, essa noção de inconsciente espiritual. Né? Espero que tenha ficado claro, então, o que é o inconsciente espiritual, e agora vamos lá ver se a gente consegue entender o que é esse inconsciente espiritual. O Frank vai observar o seguinte: aquele elemento do núcleo mais íntimo da pessoa, que estava inconsciente, vamos dizer assim, que não era concebido e não era consciente para as pessoas, esse núcleo mais íntimo, né, ele estava inacessível às pessoas. E aí nós temos um problema, quer dizer, o Freud explicou que quando nós temos certos instintos que não coadunam com a nossa vida, nós reprimimos esses instintos, e aí nós vamos ter vamos dizer assim, certas ideias associadas a eles, são as ideias que são reprimidas, essas ideias vão ser reprimidas e vão constituir um espaço psicológico que ele chama de inconsciente. Ora, então nós temos que admitir com o Frank, que o Frank diz que se isso aí acontece dessa forma, né, dessa maneira, o mecanismo explicado pelo Freud para o inconsciente instintivo estava correto, nós temos algo parecido acontecendo no espaço do espírito. Ou seja, esse inconsciente, ou melhor, essa dimensão humana que a gente chama de eu, de espírito, tinha também ela algo que estava ficando inconsciente. O que é que ficava, de certa forma, o que é que foi ficando inconsciente? Ora, todas aquelas ideias que estão associadas na nossa sociedade a valores, a espiritualidade, a pensamentos elevados, ao tema central da filosofia, que é a transcendência. Então, é a transcendência, é a espiritualidade, é essas coisas que estão sumindo do universo cultural. Não é? Sobretudo por quê? Porque as explicações que estão sendo construídas aí nesse universo
acadêmico, são explicações que prescindem dessas categorias, entendem? Então, o positivismo, o século XIX, vai consolidar todo o movimento da filosofia moderna na direção de uma materialização da realidade. Então, a realidade se torna, para o universo acadêmico, para as pessoas e para a ciência, entre aspas, do século XIX, algo material. Então, quando eu falo o que é a realidade? Realidade é o mundo material, as coisas que estão à minha volta, que eu posso tocar, pegar, segurar, medir, cheirar, enfim, que eu posso submeter à experimentação. Todo o restante é algo de menor importância e menor valor na compreensão do homem e na compreensão das coisas. Isso vai fazer com que o homem perca esses outros elementos, por exemplo, de diálogo com a transcendência, de abertura à dimensão espiritual, etc., que começa a acontecer na nossa sociedade. E nós vamos, então, dizer o seguinte, e como é que o Frank chega a isso? Ele próprio vai nos dar umas pistas, embora ele não diga detalhadamente como foi, ele diz que, de certa maneira, esse processo de repressão do núcleo espiritual vai ficando explicado por semelhança ao que ao que a gente encontra num livro do filósofo Martin Buber chamado O Eclipse de Deus. Entende? Martin Buber vai dizer, a grande tese do eclipse de Deus, é que o homem moderno, na medida em que a subjetividade moderna passa a pensar o mundo a partir de um sujeito que tem dentro de si as explicações do mundo e as relações do mundo, não é o que os primeiros filósofos da modernidade estavam dizendo, mas eles vão aos poucos caminhando no sentido de entender o homem como sendo uma realidade muito mais material e vão deixando de lado toda essa dimensão espiritual. Entende? Na medida em que eu não uso mais Deus para explicar o mundo, na medida em que Deus não é mais uma variável presente na minha vida para eu pensar a própria vida e para eu viver, e quando eu falo Deus, eu estou falando também de toda a dimensão do sagrado. Quando eu coloco o sagrado, eu ponho o transcendente junto, e se eu ponho o transcendente e o sagrado junto, eu ponho também a maior parte dos valores, ou daquilo que desde a Grécia Antiga nós chamamos de ethos. O ethos, a casa do homem, aquele lugar em que o homem se diferencia da physis para o grego. Né? O grego vai entender que o homem tem duas moradas, ele mora na physis e ele mora no ethos. O que faz o homem moderno? Ele vai abdicar do ethos. Ele vai passar a viver na physis e vai passar a lidar com a physis e a tratar a physis como sendo a grande realidade. Então, o Martin Buber faz uma descrição muito bem feita de como é que isso aparece na consciência filosófica até o século XIX e como os autores materialistas do século XIX consolidam essa compreensão de ciência, inclusive, que vai entender a realidade como sendo de natureza puramente material. Entenderam? A possibilidade de uma ciência humana precisou romper com isso. Senão a gente não conseguiria construir uma ciência humana se essa compreensão moderna estivesse ainda em vigor. E o início do século XX foi toda uma luta para se romper com essa compreensão. Mas o que nos interessa é que o Frank vai agora, ao ler toda essa história do Martin Buber, ele vai traduzi-la numa compreensão que eu chamaria numa compreensão psicanalítica. Quer dizer, o que significa dizer que nós perdemos na vida a possibilidade de dialogar com Deus, com o sagrado e com a transcendência? Significa que essa dimensão ou esses aspectos da nossa vida se tornam
reprimidos. São reprimidos. E, ora, a ideia e as noções que eu tenho de individualidade humana, e mais do que de individualidade, a ideia que eu tenho de que eu, vamos dizer assim, sou um sujeito capaz de fazer e de construir escolhas livres, de me responsabilizar por elas, como dizem os filósofos, que começam a insistir nisso e a demonstrar isso, quer dizer, como é que eu demonstro que o homem é livre? Observando e descrevendo que ele, com as limitações naturais da liberdade humana, é capaz de escolher entre fazer uma coisa e não fazer outra, né? Por exemplo, participar de um curso desse ou não participar. Ele é livre para construir para fazer uma escolha dessa. E uma vida, eu diria, saudável, que hoje o DSM-5 reconhece como sendo uma vida saudável, é uma vida em que eu não só sou capaz de construir essa busca de mim mesmo, mas ser capaz de viver isso de uma forma coerente. Estão vendo? Ou seja, fazer aquilo que o Frank vai chamar de ser ou de possuir uma vida responsável, de me responsabilizar pelas minhas escolhas, de responsabilizar por aquilo que eu sou, de responsabilizar por aquilo que eu vivo. Então, quando eu faço determinadas escolhas, essas escolhas elas precisam ganhar uma certa coerência. O que acontece quando a minha vida não se dá dentro desse núcleo íntimo? Em primeiro lugar, o adoecimento, porque as coisas que eu começo a fazer começam a não fazer sentido para mim, a não ter significado na minha existência. Depois, significa que as escolhas também que eu vou fazendo, eu não sou provavelmente capaz de sustentá-las, porque elas vão se desconectando e vão se afastando de mim. Então eu faço uma escolha, mas eu não consigo sustentar aquilo, porque aquilo não tem nada a ver comigo. Tá vendo? Então a possibilidade da responsabilidade passa necessariamente por uma, vamos dizer assim, por uma fidelidade íntima a esse sentido pessoal de vida. Então, eu só consigo, de fato, exercer a minha liberdade de forma responsável se aquilo que eu estiver fazendo estiver de forma coerente com o sentido da minha vida, que é o que a clínica dele vai tentar fazer. Vai tentar ajudar a pessoa, a cada um, a descobrir qual é o núcleo fundamental da sua existência em torno da qual ele pode mobilizar os seus esforços. Ficou bem compreendido isso? Então, vamos dizer assim, isso encontra-se bastante definido dentro da obra do Frank, e agora eu vou para a parte final que consistiu nessa conclusão da minha aula, no meu trabalho nesse trabalho de pós-doutoramento que eu acabei de fazer lá na Faculdade de Psicologia e de Medicina da Federal de Juiz de Fora, que é uma coisa em que, vamos dizer assim, claro, agora vai ser a abertura para que os estudiosos de Frank vão se debater sobre isso. Mas quando eu entendo que, se isso tudo é dessa forma como nós falamos e como os especialistas em Frank dizem, nós temos agora um outro problema a resolver, que era o que eu me deparei para tentar resolver. Que outro problema é esse? Se o inconsciente é algo humano e está na dimensão do espírito, como falou Frank, e se o problema da neurose noogênica é isso que ele observou e que ele nota a partir, sobretudo, das explicações do Martin Buber, traz essas coisas todas para o laboratório. Então, nós temos que imaginar que o inconsciente espiritual é algo humano, é algo do homem, no mesmo sentido que o Freud falou, que havia um inconsciente psicológico. E quando Freud vai dizer isso, que há um inconsciente psicológico, não é? Nas meta-lições de psicanálise, quando Freud começa a se deparar com aqueles problemas mais profundos da psicanálise, Freud vai ter que explicar o seguinte: então,
quando surge um inconsciente. Eu não vou entrar nessas coisas aqui, mas ele vai explicar que isso remete à origem da civilização, quando os certos impulsos de natureza inconsciente são postos em vigor, né? Então, vamos dizer assim, os filhos, entre aspas, os membros de um grupo se reagem de forma agressiva e violenta e acabam matando o macho alfa do grupo, que queria ter o domínio de todas as fêmeas, e aí ele, ao matar, eles matam o macho alfa. Mais uma vez matado o macho alfa, eles ficam com dificuldade de estabelecer as regras de convivência, introjetam as regras do macho alfa, criam um totem para ele dizer assim, esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso Deus, esse é aquele que vai nos ditar as regras de natureza moral. Eu não quero aprofundar nisso, nem eu me preparei para fazer isso de forma detalhada, mas eu apenas mostrei para vocês esse conteúdo que se encontra naquela obra do Freud, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, que vocês podem ler lá, porque há muitos outros detalhes que o Freud absorve daí. De certa maneira, é uma tentativa de levar aquilo que o Freud observava, entre aspas, na vida psicológica, que ele chama de complexo de Édipo, para o início da civilização, e vai fazer uma leitura sociológica do complexo de Édipo, levando esse problema para lá, não é? Então, nós temos, e aí ele explica a origem da civilização. Então, eu não quero nem discutir a validade disso. O que o Frank disse é que isso era aceito pela comunidade científica como sendo válido, como sendo uma explicação válida para o inconsciente, mas nós ficamos com um problema específico para resolver. Ora, então, o inconsciente espiritual, se é algo humano, ele precisaria também não ser um fenômeno puramente contemporâneo, porque explicado da forma como está no eclipse de Deus, entre aspas, significa que o homem contemporâneo perdeu essa dimensão do sagrado, não é? E por isso ele perdeu, e por isso ele tem inconsciente certas coisas. Mas isso é algo puramente contemporâneo? É claro que aflorou no nosso tempo, mas é algo puramente contemporâneo? Frank não diz claramente as coisas de como é que se pode pensar algo diferente, mas está claro na obra dele que o inconsciente espiritual é algo humano e, portanto, é algo que antecede a modernidade. Se é algo que antecede a modernidade, de onde vem? Ora, então eu vou para um outro ponto que é fundamental. Quando Frank vai explicar as relações humanas mais autênticas, ele se vale não do Eclipse de Deus, mas de um outro livro de Martin Buber chamado Eu e Tu. Lá ele vai encontrar os elementos fundamentais de uma relação verdadeiramente humana, em que há amor, em que há uma empatia, em que há um entendimento, etc. e tal. Entendem? E nesse livro Eu e Tu, que o Frank comenta exaustivamente, embora ele não mencione claramente essas partes que eu estou mencionando agora, na sua parte terceira, principalmente, o Martin Buber coloca de forma clara e explica de forma bem objetiva que a civilização humana só se tornou possível porque o homem perdeu a dimensão do sagrado. E ele mostra como é que isso é feito, de uma forma muito mais crível do que as explicações de Freud para a construção do inconsciente. Quer dizer, ele vai dizer que o homem primitivo ele tem uma dimensão do sagrado com o mundo. Então, ele conversa com a pedra, ele conversa com o sol, ele conversa com as nuvens. O sagrado o envolve completamente. Ele está vivendo na dimensão do sagrado. Entende? O mundo inteiro é sagrado para ele. Então, às vezes, uma pedra, um lugar tem um sentido, um significado sagrado, etc. e tal. Quer dizer, ele vai conviver com o sagrado dessa forma. Mas que não era possível construir uma civilização dessa maneira. Por que não era possível? Porque era preciso trazer as pessoas para o mundo da praxis e para o mundo dos objetos. E era preciso dessacralizar os objetos para que eu pudesse construir uma vida. Então, ele vai dizer: as grandes civilizações só se tornam possíveis na medida em que o mundo é dessacralizado.
em que, de certa maneira, o sagrado é, vamos dizer assim, como que esquecido. Ele não vai participar, ele não vai fazer parte mais da vida contemporânea e da vida das pessoas. Entendeu? Então, nós estamos diante dessa situação. O Frank não vai dizer, olha, eu estou considerando como, nos livros dele, eu estou considerando como Martin Buber, que a origem do início do inconsciente espiritual está lá, no início da civilização, com a perda do sagrado, etc. Mas a tese é a mesma. Se ele diz que a neurose noogênica, se ele diz que os problemas do homem contemporâneo se dão quando há a perda do sagrado, então nós podemos admitir que a criação de um inconsciente de natureza espiritual se dá quando há a perda do sagrado. E a perda do sagrado se dá no início da civilização, justamente quando há a construção da civilização contemporânea. Então, o que eu estou dizendo nesse meu trabalho é que, por analogia, se nós entendemos todos os pressupostos do Frank, de que o Freud tem razão, de que o inconsciente começa na origem da civilização, mas que ele não tem razão, ou ele não enxergou toda a dimensão do inconsciente, mas que o inconsciente tem uma parte espiritual, e que essa parte espiritual se desenvolve e se manifesta quando há uma repressão do sagrado, da transcendência e dos altos valores, então nós precisamos entender, e nós podemos admitir de forma coerente, por analogia, que isto, dando-se na origem da civilização, é lá também a origem desse inconsciente espiritual. Isso foi vamos dizer assim, a tese que eu lancei agora, que era, vamos dizer assim, vai ser discutida amplamente, imagino, pelos representantes aí dos estudiosos de Martin Buber, e tanto de Martin Buber não há dúvida nenhuma, isso é tranquilo na interpretação dele, mas, sobretudo, naqueles que se dedicam ao estudo do Frank. Não é? Esses vão ter que se debruçar sobre essas questões e vão ter que discuti-las e tudo mais. É claro que a gente teria muito mais coisas, mas a minha ideia inicial, em termos desse debate com vocês, não é o que eu queria apresentar hoje, que era justamente, vamos voltar lá ao início dos objetivos que a gente se propôs, que era explicar o que é o espírito, como é que ele atua, como é que essa ideia de homem dividida em dimensões está presente na psicoterapia do Frank, né, na análise existencial, como é que ele dialoga com Martin Buber, aliás, ele diz textualmente que ele está na escola existencial pelo diálogo com Martin Buber, é Buber a referência dele, não é necessariamente Heidegger e Jaspers, etc., embora ele mencione todos esses outros psiquiatras da escola existencial, né? E qual é a origem do inconsciente espiritual, que é a repressão do sagrado, a repressão da subjetividade espiritual e a repressão dos altos valores, a repressão da transcendência. Ok? Então, acredito que a gente pode encerrar aqui essa primeira parte da nossa